Então bora pro show, eu sou o professor Éder Bento e hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre a Terra. Na semana passada a gente estudou sobre a geosfera e hoje nós vamos estudar sobre a atmosfera, então acompanha comigo o mapa mental. Então quando a gente fala de atmosfera, nós tratamos a atmosfera como a estrutura externa da Terra, tá? É a parte externa, fora do solo mesmo, tá bom? A atmosfera. Ela é formada por uma massa de ar retida na superfície da Terra por força da gravidade. Então, o que segura essa massa de ar é a atração, é a força da gravidade. A gente vai estudar sobre isso mais pra frente, o que é a gravidade. Então, a atmosfera ela é essencial para a manutenção da vida na Terra. Por que ela é essencial? Vamos entender isso. Por que ela é essencial? Ela é essencial porque ela é composta pelo ar. E o que é ar? Ar, basicamente, é 21% de oxigênio, que é especialíssimo, é um gás essencial para respiração celular e tem a quantidade ideal para a vida aqui na Terra. Se tivesse muito oxigênio, as coisas iam entrar em combustão instantaneamente, ia tudo pegar fogo aqui, então não ia ser muito legal, tá? Então, nós temos uma quantidade específica e ideal de oxigênio na nossa atmosfera para a vida. Além disso, nós temos 78% de nitrogênio, que é um gás inerte, justamente para balancear isso, dar esse equilíbrio, e o 1% restante é de outros gases, vapor d'água e etc. Além disso, quanto mais alto na atmosfera você for, menor vai ser a temperatura, né, em geral, e menos denso é o ar, que a gente chama de ar rarefeito, porque, como eu disse, o que mantém o ar aqui na atmosfera é a atração gravitacional. E quanto mais próximo do núcleo da Terra, maior a força gravitacional. Portanto, as moléculas de gás elas tendem a se concentrar mais próximo da superfície da Terra. Pegou? Legal. Então, outro aspecto importante que a atmosfera, né, promove para manter, para a gente ter vida na Terra, é o que a gente chama de efeito estufa. O que é o efeito estufa? Efeito estufa, ele em equilíbrio, ele mantém o calor na superfície da Terra. Aí você está vendo uma imagem, na verdade, a energia solar ela entra na atmosfera. A atmosfera funciona como se fosse um cobertor. Parte da energia é absorvida pela superfície terrestre, pelas coisas que estão na Terra, parte é refletido. O que é refletido, uma parte volta para o espaço e outra parte é re-refletido. Ele bate na atmosfera e volta de novo para a superfície. Isso vai acontecendo seguidamente e aí acaba mantendo a temperatura da Terra, que propicia justamente a vida aqui na Terra, tá bom? Se não tivesse o efeito estufa, se não tivesse a atmosfera, além de não ter o ar, que é essencial para a gente, né, os gases que são essenciais, nós não teríamos esse aquecimento da Terra, então não teria vida. Nosso planeta seria muito frio. Mas existe um fator que é o desequilíbrio. Quando a gente tem um desequilíbrio desse efeito estufa, a gente gera o que a gente chama de aquecimento global, que ele basicamente é causado por excesso de lixo. O excesso de lixo, ele vai produzir na sua decomposição um tipo de gás estufa chamado de metano, além de comprometer, né, a superfície terrestre, comprometer a reflexão ou a absorção das ondas eletromagnéticas, a energia solar proveniente do Sol. O desmatamento também vai atrapalhar essa absorção ou reflexão de luz solar e também vai atrapalhar o consumo de gás carbônico, porque as plantas, os vegetais e tudo, eles realizam fotossíntese. Então eles ajudam a consumir parte do gás carbônico. Claro que a gente vai estudar isso mais para frente, tá bom? Mas o desmatamento por si só, ele não é o causador do efeito estufa, tá bom? Mas ele contribui, ele ajuda um pouco em relação a isso. Por que ele não é o causador? Porque o que as plantas consomem de gás carbônico, elas devolvem, né, na própria fotossíntese, eles consomem gás carbônico. E na própria respiração, eles liberam gás carbônico para a atmosfera. Basicamente é equilibrado. Mesmo tanto que eles consomem, eles absorvem. Então, esse não é o grande problema. Mas contribui sim para o desequilíbrio. E um outro aspecto que eu falei, gases estufa. A gente tem o metano, né, como eu disse, produzido pela decomposição de lixo. O gás carbônico, a gente emite mais do que o normal, do que o equilibrado, porque a gente consome muito combustível fóssil e a queima de combustíveis fósseis, gasolina, diesel, etc. Isso vai liberar uma grande quantidade de gás carbônico para a atmosfera. E vapor d'água, que naturalmente já tem, né, nas nuvens e tudo isso atrapalha, como eu mostrei na figura, vou voltar a figura para você ver aí, atrapalha esse retorno das ondas eletromagnéticas, né, da energia solar, das ondas de energia para o espaço sideral. Então acabam ficando aqui e aquecendo a Terra muito mais do que deveria. Legal, mas
A atmosfera também tem camadas, tá? Tem camadas. Então nós dividimos as camadas da atmosfera em troposfera, a estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A gente começando das mais próximas da superfície para mais distantes. O prefixo exo indica justamente isso, exterior. Então, exosfera é a camada mais exterior, troposfera é a camada mais próxima à superfície. Vamos entender um pouquinho sobre cada uma delas? Então, troposfera. A troposfera é a camada mais baixa da atmosfera, é onde os aviões se deslocam, é onde ocorre a maioria dos fenômenos meteorológicos, chuva, raio, etc, tá? E a temperatura, ela chega até menos 60 graus Celsius nessa parte da camada atmosférica, tá bom? Na troposfera, nas partes mais superiores, mais altas, lá no limite, quase chegando na estratosfera, chega a estar com menos 60 graus Celsius. Quanto mais alto nessa camada, a temperatura cai. Aí, quando passa para as outras camadas, a temperatura não necessariamente cai, eu vou explicar por quê. Então, a próxima camada é a estratosfera. A estratosfera, ela é onde a gente tem a camada de ozônio. A camada de ozônio, ela tem a função de proteger contra raios ultravioletas, que são raios extremamente nocivos para os seres vivos, tá bom? Então, ele faz como se fosse uma camada mesmo, um protetor solar aí, e impede que grande parte dos raios ultravioletas incidam aqui na superfície da Terra. A estratosfera, ela está lá entre 12 km e 50 km de altitude, então é bem alto, tá bom? 12 km de altitude que começa a estratosfera e lá a temperatura chega a menos 15 graus Celsius. Então percebeu? Aqui na troposfera chega a menos 60. Quando chegou na estratosfera, só a menos 15 graus Celsius. E por que isso vai acontecendo? Porque a partir da estratosfera, o ar ele vai ficando mais rarefeito. Então, a quantidade de moléculas de gases nessas regiões, ela é menor, ela é menos densa, e com isso, os raios solares, eles incidem mais fortemente, então acaba aquecendo mais aquela região. Quando a gente chega na mesosfera, por exemplo, aqui a gente já tem uma camada mais fria. Ela chega entre menos 10 graus Celsius e menos 100 graus Celsius. Ela protege o planeta contra o impacto de meteoros, tá bom? É essa camada chamada de mesosfera. É inacessível a balões e aviões, tá? Porque o ar não dá sustentação. Lá é muito rarefeito o ar, então não dá sustentação. Estende-se dos 50 até os 90 quilômetros de altitude e nela a gente observa as estrelas cadentes. Aí você pode estar pensando, mas peraí, Éder, a estratosfera ela é mais fria do que a troposfera. E a mesosfera ela é mais fria ainda. Mas como assim? Aí você vai entender agora, olha só. A gente tem a termosfera, ou chamada de ionosfera. Essa é a camada mais extensa da atmosfera. Aqui, lá entre 90 e 600 km de altitude, nós temos a porção mais quente da atmosfera. Porque aqui a temperatura atinge 2.000 graus Celsius na parte mais superior. Olha o tanto que é interessante. Nessa camada, a incidência de raios solares ela é intensa, o ar ele é muito escasso, com isso absorve muito intensamente a energia solar, e aí com isso ali ocorre uma camada muito quente. Quando chega na mesosfera, ela é mais fria justamente para nivelar, para servir como um isolante térmico para que não aqueça demais as outras partes da atmosfera. Então, nessa região aqui, que é a camada mais fria da Terra, a mesosfera, ela serve para isolar da ionosfera e ela não aquecer todas as outras camadas. Além disso, a gente tem o que a gente chama de exosfera, que é a última camada da atmosfera antes do espaço sideral. Pode chegar a 20.000 quilômetros de altitude. Nela, as moléculas de ar, elas quase não sofrem mais a influência da gravidade terrestre, então o ar aqui é extremamente rarefeito, só perde para o espaço sideral, que não tem ar, né? Não tem matéria, é vácuo. E os satélites artificiais e os telescópios espaciais orbitam nessa camada aqui, tá? A temperatura chega a 1.600 graus Celsius nessa região aqui, também é muito quente. Então, perceba que existe um equilíbrio entre cada camada. Cada camada tem sua função, tá? Para que aqui onde a gente vive, que na troposfera, a gente tenha o conforto ou tenha a possibilidade de manter a vida. Então a gente tem que entender que na criação teve um cuidado, né? Deus teve um cuidado muito interessante para conosco na hora de proporcionar esse tipo de análise. Deixa eu abrir para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês fazerem um print aí de repente. Deixa eu abrir tudo. Legal. Vamos começar aqui. Vamos lá então, ó, atmosfera, a gente já falou sobre esses itens, tá? Efeito estufa, o equilíbrio, né, o aquecimento global, etc. Falamos sobre as camadas da atmosfera, tá lá a troposfera,
a estratosfera, a mesosfera. Então é isso, pessoal, para você fazer o print aí, tá? As camadas, troposfera, estratosfera, mesosfera, todas as características aí bem bacana para você dar uma estudada. Pega o seu livro, tem um monte de informação bacana aí também, faça os exercícios e aproveita para estudar muito, viu? Estuda muito, Padawan. Até a semana que vem.